Cerveja de conteúdo. Esse quadro vai ficar por um bom tempo aqui, mas vai continuar dando vontade de tomar uma. Marcos Santos, sommelier, docente de cervejas, tá com a gente ao vivo todas as terças-feiras para a gente falar da paixão nacional, a cerveja. Marcos, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. E aí, como estão? Tudo certo? Sem dúvida, mesmo sendo uma terça-tarde, vai dar vontade, né? Não tem como dizer que não. Ah, não tem como, né? E hoje a gente vai falar das queridinhas do Brasil, viu, Tayla? São são as cervejas massivas ou as cervejas populares. Pra gente tentar entender, né? Por que falar das cervejas massivas e o que são elas, Marcos? Ótimo, vamos lá. Bem, primeiro, para ficar claro para todos, por que nós chamamos de massivas, né? Porque realmente a gente faz a produção dessas cervejas em massa, né? Em grandes volumes, muitos litros por hora, e essa é a razão que a gente pega e fala que as cervejas são extremamente industrializadas, são as cervejas massivas. Então tem todo esse lado. Que mais? As cervejas massivas são aquelas que eu pessoalmente não gosto muito de falar de marcas. Eu costumo pegar e brincar com os alunos em relação a cores. Então a latinha vermelha, a latinha amarela, até mesmo a latinha verde. Todas. Eu gosto da azul. Você gosta da azul? Eu gosto da azul. Tudo bem, a azul também é massiva. Eu sei. Isso é isso que você quer dizer. Então, exatamente essas ideias em relação ao que é a cerveja massiva, né? E de repente o que a gente pode fazer também é o quê? Relembrar o público do que nós citamos alguma coisa na semana passada, ou seja, qual que é um outro ponto importante das massivas? As massivas, elas terão os ingredientes água, malte, lúpulo e levedura. Algumas delas serão total massivas, que elas terão ainda uma adição, que a gente chegou a falar alguma coisa também na semana passada, que são cereais não malteados, que são os famosos milho e arroz. Arroz também. E tudo isso é para trazer leveza, e o que eu posso dizer já é que faz parte do estilo. Então, por favor, pessoas, não se tornem cervejochatos, pegando e reclamando, ou né, dizer, cerveja de milho, cerveja de arroz. Na verdade, elas estão cumprindo o papel delas, né, como cervejas massivas aí, extremamente refrescantes. Agora, Marcos, não é porque elas são produzidas aí numa escala maior, né, dominam o mercado, que elas têm uma qualidade inferior, não é bem isso, né? Quais que são as características aí dessas cervejas consideradas massivas e por que elas dominam o mercado? É uma questão ali de baixo custo ou é mesmo gosto popular aí? É perfeita essa sua fala, viu, Tayla? Porque uma que realmente são grandes empresas, então são grandes volumes, e qual que é um outro detalhe importante? Numa linha de produção de grande porte, eu vou ter no mínimo 20 pontos de inspeção de qualidade. Então, se é uma coisa que eu não posso dizer, é que são cervejas que não têm qualidade. E de novo, né, qualidade em relação ao que é esperado delas, né, o que é esperado que elas tragam de prazer, quando eu estou degustando essas cervejas. Então, quer ver um exemplo clássico? Já percebeu que a gente pega e fala que são cervejas que a gente toma igual água? Sim. Né? Porque é exatamente essa ideia. Ela é extremamente leve, ela é extremamente refrescante, você a serve em temperaturas mais baixas. Então são aquelas que você chega no bar, você vê aquela geladeira expositora marcando -2, marcando 0. Tá babando aí? E é exatamente isso, né? De você ter essa
possibilidade, né, de pegar e tomar. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer o que mais? Você já percebeu, eu costumo usar essa citação também, tipo, você vai numa festa e num churrasco, sei lá, e daí você encontra diversos amigos que faz tempo que você não vê. E ao ponto que você vai estar lá conversando todo empolgado tal, e você acaba não tomando a sua cerveja. Daí daqui a pouco chega um outro amigo, deixa eu completar aí. Não, peraí, eu vou jogar isso aqui fora, e daí você coloca a nova. Presumo que vocês já passaram por isso, né? E por que não? E como não, né? Quem não? Eu também passei por isso já N vezes, e a razão é simples. Quando a gente deixa esse tipo de cerveja esquentar, ela traz exatamente quais são os reais, entre aspas, tá, gente? Sem nenhum tipo de pejorativo, né? Então ela traz os reais ou destaca os seus aromas e tudo mais. A gente pega e sente essas diferenças aí pela diferença de temperatura. O que de repente talvez o pessoal deve estar curioso, mas espera aí, eles estão falando de massivas, né? Ele está falando aí das marcas mais tradicionais. Presumo que há algumas perguntas no ar do tipo, e aí, o que é uma puro malte? A puro malte ela também pode ser uma cerveja massiva? E o que é, né, daí acaba pegando uma marca específica e uma duplo malte. O que é isso, né? O que pode pegar, influenciar ou não quando a gente pega e fala sobre isso? Pois bem, as cervejas puro malte, elas tratam que simplesmente de eu não ter esses cereais não maltados. Então eu não vou ter nem milho, nem arroz? E nem o arroz e nem o milho. E mesmo assim são cervejas massivas, são cervejas exemplos. Acho que a gente vai ter que citar marcas mesmo aqui, pode viu, citar. Maria? Não vai ter jeito. Mas olha só, a gente tem Heineken, a gente tem Stella Artois, e tem algumas outras, como algumas versões de Império e tudo mais, que elas são o que nós chamamos de puro malte. Então, ou seja, são cervejas que ela traz naturalmente um pouquinho mais de amargor, e tanto que muita gente começa a migrar para cerveja artesanal na hora que percebe que eu passo a precisar tomar uma Heineken, que eu me sinto mais tranquilo, eu acho melhor em relação à experiência que eu vou ter consumindo esse tipo de bebida do que as outras marcas mais tradicionais ou de maiores volumes e tudo mais. Pois é, bom, já que você entrou nessa comparação entre as massivas e as artesanais, né? Você até já falou um pouco da questão da produção, dos ingredientes, do sabor. Ou seja, quanto mais artesanal, mais amarga, entre aspas, né? Porque tem vários tipos. Até o Cristiano fala de uma daqui da cidade, né? Que ela é vendida em média escala, né? Ela não chega a ser massiva porque ela tá aqui só na cidade de Campinas, mas a gente encontra em todos os lugares. Então a diferença entre a massiva e a artesanal tá principalmente no amargor? Não, na verdade a diferença entre a massiva e a artesanal está no processo de produção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quantos litros eu produzo por hora, por batelada, por lote, ou como você preferir definir em relação a isto, tá? Então eu tenho regras de a partir de quantos litros mês que vai me trazer essa ideia, se eu estou dizendo que é uma artesanal ou se é uma massiva. E qual que é um outro detalhe que até você citou? Quanto mais eu produzo, logo eu sou uma fábrica maior,
Então, isso vai me trazer o lado que serei uma massiva, ou serei uma popular, ou outro termo que você queira usar, é bem exatamente nessa linha. E até eu posso aproveitar para dizer o quê? Qual que é um termo que nós usamos? Que toda Pilsen é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsen. Exato. Certo? Né? Então é exatamente essa ideia. E como nem toda Lager é uma Pilsen, e o que a gente vai ter, mesmo sendo artesanal? Eu vou ter Lagers que terão 8%, né, 7, 7,9 e assim sucessivamente. E são Lagers, né? Não são ales nem nada, e tem essa temperatura, não, perdão, esse nível de teor alcoólico mais alto, que é o que a gente chama de ABV. Bom, Marcos, fato é que tem muita opção no mercado, né? Quando a gente fala das cervejas aí massivas, né? Tem até pergunta aqui de ouvinte citando, né? Uma marca aí bem famosa, tá perguntando se ela se encaixa na categoria massiva ou não. Pra gente falar da cor dela, é assim, aquela garrafa transparente mexicana escrita em azul, Pois é. Lembra aquela cantora, a Corona? Revan? Pois é. Estão perguntando aqui de marcas, né, Marcos? São muitas dúvidas, né? Tem muita opção também, mas aí que o consumidor ele precisa saber na hora de fazer essa escolha aí por uma das marcas principais que a gente vê no mercado. Na realidade, qualquer um ponto, né? Essa aí, né, que vocês estão até dançando aí no estúdio. A Tayla não passa, eu pago esse mico, É verdade. Então, o que acontece? Essa ela também é uma massiva. Ela, inclusive, o ingrediente extra que ela vai é o milho. Perdão, eu já ficando doido aqui. É o arroz. Que o arroz traz ainda mais refrescância e suavidade à cerveja do que o milho, né? Então essa aí é uma extremamente referência em relação ao uso do arroz. Tem uma pergunta interessante do Edson aqui. Ele toma aquela cerveja famosa, escura, antiga, aquela encorpada que você tomava no café da manhã, sabe? Aquela da marca do Boi? Sei. Se ela é massiva ou não. Então, ela é massiva por causa da quantidade que ele é produzida por hora, né? Por hora, por minuto, como você pegar e preferir. Agora, qual que é um detalhe importante, já que o amigo aí é o Edson, que você falou? Edson. Ô Edson, olha só. Por incrível que pareça, realmente ela é uma massiva, mas ela tem um estilo que não temos tanto não é tão produzido por cervejarias brasileiras, que é a Sweet Stout. Sweet Stout. Então, esse detalhe em relação a essa cerveja que você gosta aí para tomar logo de manhã, né, alguns devem ter passado por esse período que era batido com ovo de pata, aquelas coisas, sabe? Isso. Eu não sei se é o caso do Edson, mas o meu pai gostava de manhã de tomar uma dessa aí. Ah, eu já tomei ela já tomei ela algumas vezes. Nunca foi de manhã desse jeito que você está falando, mas é essa pegada. E daí eu vou aproveitando, já que ele pegou e falou em relação a essa cerveja escura, o que a gente pode fazer? Falar da outra, né, que é a Malzbier. A Malzbier, ela é uma cerveja de entrada massiva. E o que podemos dizer? Que você pega a cerveja, vamos melhorar isso em breve, né? Você chama ela de Pilsen, mas eu tenho uma adição de um corante caramelo, e é por isso que ela é muito doce, cara. Sim. Entendeu? Mas de novo, né? Cada um é cada tomar. Eu também não gosto, pessoalmente. Quando era moleque, adorava. Depois que acostumou com a loira... Aí... E é nessa linha. Daí tem aqueles mitos, né? Em relação... posso pegar e tomar para pegar e aumentar quanto eu tenho de leite, né? Porque eu acabei de ter a criança, tal. Isso é tudo mito. Acho que na verdade foram criando coisas do tipo: eu quero continuar bebendo, e aí o que eu faço? Boa.
Excelente. Bom, antes da gente encerrar, só mandar um abraço pro Clóvis aqui, não sei se essa foto é de agora, que ele tá todo encapotado aqui, de capuz, de agasalho, tomando uma cerveja que eu acho que é inglesa, se eu não me engano, essa latinha, e diz que não dá ressaca. Essa é a melhor parte, né? Bom, vamos lá, Marcos. Não, falei, então tá bom, né? O importante nós temos até aqui um termo que a gente usa que é o seguinte: beba menos, beba melhor, né? Então, é isso. Se ele tá bebendo menos e tá bebendo melhor, tá tudo certo. Eu tô vendo o país da cerveja dele aqui. Ô, louco. Ah, não. Não é a marca da cerveja, essa vai ficar para a semana que vem. Marcos Santos é especialista, é sommelier, docente de cervejas, dando mais uma aula pra gente e abrindo nosso apetite na terça-feira, já pra gente esperar pra sextar. Na próxima terça tem mais cerveja de conteúdo aqui na CBN. Muito obrigado pela participação, Marcos. Boa semana, grande abraço. Abraço, pessoal. Boa semana a todos nós. Fiquem bem. E saúde sempre. Saúde. Um abraço, muito obrigada, Marcos. Agora 3h53.